Olá, chegamos a uma unanimidade. Tá ruim para quem produz, tá ruim para quem processa, tá ruim para quem consome leite. A crise está instalada. E para entender um pouco a origem dessa crise, nós vamos conversar com um economista especialista em mercados. Por isso, nós vamos para o negócio leite. Alexandre, que prazer recebê-lo aqui nesse programa especial em que nós vamos tentar entender esse novo mundo. Mas para que a gente comece, primeiro queria agradecer sua vinda. Imagina, Paulo, é um prazer enorme. Você é um companheiro de longa data, né? Um companheiro de Exalc, fizemos doutorado juntos, não é isso? Compartilhamos ali muitos momentos. Tenho admirado seu trabalho aqui. Acho que você faz um trabalho maravilhoso pela cadeia do leite, estando aí na Embrapa, chefiando uma área muito importante da empresa. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação para mim. Eu que agradeço, viu, Alexandre? E para que a gente possa saber quem é esse personagem que hoje vai conversar sobre esse momento de crise, crise para o leite, mas alegria para quem está em outros setores, eu queria que você se apresentasse. Quem é Alexandre Mendonça de Barros? Legal, Paulo. Eu sou agrônomo, né, de formação, embora seja paulistano, né, a família tinha uma fazenda no Paraná, que foi o sustento, né, meu pai assumiu a fazenda com 19 anos, e eu cresci indo para lá com ele e me apaixonei pela atividade agrícola. A gente era produtor de café, aí na geada de 75 mudamos para gado, e eu decidi fazer agronomia. Depois eu fiz meu doutorado em economia na Exalc também, quando nós nos conhecemos, né? Me tornei professor do departamento de economia da Exalc por 11 anos. Depois apareceu o curso de economia, né, da Fundação Getúlio Vargas, que antes era só administração. Fui convidado a me tornar professor lá, Paulo, de economia agrícola. Fiquei lá 7 anos, dei um curso de economia agrícola, porque eram poucos professores, e na Exalc eu era professor de macroeconomia, né, desenvolvimento econômico. Segui a cadeira lá do professor Paulo Cidade, que foi um grande amigo nosso, né? E aí entrei na GV, dei aula lá por muito tempo, mas eu já montei uma consultoria na parte agrícola, né? Meu pai é um economista conhecido, Zé Roberto, tinha uma consultoria AMB Associados, que já tinha alguma coisa, né, do mundo agrícola. Eu comecei a ajudá-lo a atender alguns clientes, depois eu montei a MB Agro, e a partir daí eu me dedico à nossa consultoria. Eu tenho uma atividade também como conselheiro de empresas, né? São mais de 16 empresas que eu já participei como conselheiro. Então, hoje a minha vida é privada, né? E tenho uma atividade agrícola. Consegui, com bastante esforço, aí, adquirir uma área lá em Três Lagoas, e tenho um trabalho de genética de gado Nelore, né? Que já está aí há uns 10, 15 anos, a gente já está trabalhando com essa atividade. Mas, basicamente, hoje eu sou um analista de mercado, Paulo. Eu diria que você é o analista de mercado, porque as empresas ouvem muito, e eu, toda vez que eu vejo uma entrevista sua, eu paro para ler ou para ouvir, para ajudar a entender um pouco mais o mercado brasileiro, que é um mercado muito rico. E nós estamos vivendo talvez o ápice dessa riqueza, mas eu queria que você nos ajudasse a entender o passado. Ninguém entende o presente se não entende com clareza o passado. E como você não é do leite, tem essa virtude, porque joga um outro olhar para a análise do mercado brasileiro. Como é que você viu o 2020? Legal, Paulo. Primeiro, muito obrigado pelas gentis palavras suas. Eu não sei se eu mereço isso, mas eu acho que, assim, em 30 anos de análise de mercado, me parece que a gente vive um momento único, né? E nós brasileiros, em especial. Por que eu digo isso? Porque o ano passado, no ano da pandemia, os preços agrícolas no Brasil tiveram um comportamento muito diferente do resto do mundo.
Na verdade, na maior parte de 2020, nós assistimos uma queda importante nos preços de grãos em dólares e de todas as proteínas animais. Eu incluiria aí, inclusive, o leite, mas a carne de frango, a carne bovina. Em dólares, houve uma queda sistemática e eu acho que a lógica básica por trás disso é que houve uma disrupção um elo muito importante da cadeia de consumo de alimentos, que os americanos chamam aí do food service, né? Toda essa estrutura, restaurantes, cantinas, né? Cantinas industriais, enfim, a gente viu essa disrupção, o varejo teve que se reinventar e atender, né, através de entregas, de delivery, enfim, foi uma mudança radical no sistema e, obviamente, houve um certo encolhimento e a gente viu, né, uma queda muito importante nos preços. No Brasil, Paulo, eu acho que deu-se o contrário por duas razões principais. Primeiro, porque o real se depreciou muito rápido, né? Ele foi para um patamar aí de, sei, 5,60, 5,70, e um segundo componente de altíssima relevância, que afeta todas as cadeias de proteína animal, a China vivia, né, uma transformação radical na intensificação tecnológica da sua suinocultura. Para mim, o maior evento agrícola, né, dos últimos 3 anos foi o advento da peste suína africana na China, né? Os chineses são os maiores produtores de suínos do mundo, que é a carne mais consumida no mundo justamente por causa dos chineses. Eles perderam 18 milhões de toneladas de capacidade produtiva, das 54 que eles costumavam produzir. Para dar uma referência, 18 milhões de toneladas, quer dizer, todo o comércio mundial de suínos eram 8 milhões e meio, de carne vermelha 8 milhões e pouquinho, ou seja, houve um rompimento na estrutura de produção da magnitude de todo o comércio mundial de bovinos e de suínos. O governo chinês, obviamente, os preços da carne explodiram na China, isso antes de pandemia, tá certo? E aí o governo chinês fez um super estímulo, né, para que a cadeia se profissionalizasse ainda mais, né? O grosso do que foi destruído de capacidade produtiva eram pequenos produtores que não participavam da indústria de alta tecnologia da suinocultura, portanto, não participavam do mundo da ração. E aí os chineses começaram a incentivar alguns grupos que se tornaram gigantes, né? Hoje, dentre as 20 maiores fortunas da China, tem duas famílias que são donas de empresa de produção de suínos, abriram capital em bolsa, são projetos gigantescos. E aí, Paulo, o que aconteceu, todos os ouvintes, é que eles passaram a demandar muito mais ração. Então, houve um choque de demanda por soja. Hoje nós estamos vendo aí, é uma realidade de 20 para 21, uma importação de milho, que a China não tinha o hábito de importar, né? A China sempre tentou ser autossuficiente na produção de milho, ela defendeu a produção de trigo, de arroz e de milho e abriu mão da soja, porque não ia conseguir produzir os 4 grãos, daí o boom da soja no Brasil. Só que agora, gente, o que nós estamos vendo? A China importava 3 milhões de toneladas de milho e esse ano a gente acredita que possa chegar perto de 30. Alexandre, isso é muito ou é pouco? Se a gente considerar que o comércio mundial de milho são 160 milhões de toneladas, aparecer um país que de repente acrescenta 25 milhões de toneladas de demanda é muito. E isso está se dando, né, coincidentemente, alguns problemas de estoques baixos nos dois maiores exportadores do mundo, de milho, no caso, né, e também de soja, coincidentemente, que são os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos muito mais importante em milho do que nós, embora nós sejamos hoje um país relevante no mercado mundial de milho, e nós muito mais importantes no comércio mundial de soja do que os americanos, mas o fato, Paulo, é que nós estamos assistindo estoques muito baixos desses dois produtos nos principais regiões produtoras. E os chineses, estruturalmente, quer dizer, é um choque de demanda de tal magnitude que demora um tempo para a oferta consertar esse surgimento de uma demanda incrível.
E aí os preços, né, da soja, do milho, né, depois agora se quiser falar do trigo, do arroz, enfim, começaram a subir de maneira relevante e subiram em dólar, com o real continuando nos 5,20, 5,30, 5,40, e é um fato inédito. É a primeira vez na história recente, desde que nós estamos num regime de câmbio flexível, tá certo? Que há uma coincidência de aumento dos preços de commodities em dólares com o real relativamente enfraquecido frente ao dólar. Por que que não deveria acontecer isso? Porque em sendo um país extremamente exportador de commodities, nós deveríamos estar tendo um saldo comercial muito robusto, fortalecendo o real e neutralizando em parte a elevação dos preços, em especial dos grãos. Então, quando a gente vai aproximando para esse ano, nós estamos diante de um quadro meio inédito, que é ver o grão subir de preço simultaneamente ao real se manter desvalorizado. E isso é um choque bastante importante na formação de custos de todas as cadeias de proteína animal. No ano passado, só para fechar, Paulo, que eu estou falando demais, eu peço desculpas, mas Tá veja, ótimo, tá ótimo. tá bom, mas assim, o ponto é o seguinte: como o real se depreciou, nós ficamos muito baratos em termos logísticos. Nunca tinha acontecido. Isso eu acho muito importante para as cadeias de proteína animal, Paulo, porque nunca na nossa história aqui como consultoria nós tínhamos mensurado que os custos de exportar soja, tirar soja de Sorriso, gente, em dólares, ficou igual tirar do meio oeste americano. E se alguém já teve a oportunidade de conhecer o meio oeste americano, não tem como comparar a infraestrutura logística que os americanos têm comparada a nós brasileiros. O que tornou nossa logística tão barata? A depreciação do real. Então, em dólares, nós nos tornamos muito competitivos. E isso induziu uma exportação muito agressiva, e os estoques de passagem entrando em 21 no Brasil já estavam muito baixos. Na verdade, os de soja, né, praticamente inexistentes, nós tivemos que começar a importar soja. E os preços aqui dentro foram subindo porque foram buscar a paridade de eu importar, não de eu exportar, que é o que normalmente marca os preços de soja, de farelo de soja, de milho no Brasil. Então, nós já entramos tensionados no ano passado na contramão do que estava acontecendo no mundo. A hora que o mundo começa a escalar de preço, aí consolida um quadro bastante nervoso, porque dura muito tempo, né? E possivelmente vai durar um pouco mais, infelizmente. Lamento, né, falar isso de uma maneira Alexandre, concreta, mas é um ciclo mais longo. Pois não, Paulo, me perdoe. não, deixa assim, você está falando, casa totalmente com o que aconteceu no leite. Nós chegamos lá por volta de março, abril, o mercado internacional estava pagando 2.900 a tonelada de leite em pó, só para a gente ter uma noção, e hoje está 3.800, quer dizer, tá um pouco acima do padrão aí, que é 3.200, 3.300, 3.400, quer dizer, subiu em dólar. E o dólar, Exato. realmente, assim, a gente chegou a bater até em 5,80, mas ele ainda continua muito alto, né? 5,5, 5,10, 5,20, como você falou. E para o produtor de leite, para a indústria de leite, ou seja, para o setor, o ano passado foi um ano razoável. O primeiro semestre foi, né, aquela dúvida toda, mas a gente passou o ano bem. E no segundo semestre, quando a gente vai caminhando para o fim do ano, a gente vai percebendo aí esse aperto que você está colocando, as margens vão ficando cada vez menores para o produtor. Mas eu vou entrar agora em 2021 e vou te fazer uma pergunta. Uhum. O padrão assim, padrão mundial, quando você começa a exportar, como a gente está exportando, o dólar era para estar no chão. Por que, que o dólar continua valendo 5 por um? Por que, que não houve uma depreciação do dólar frente ao real? A pergunta é muito inteligente, Paulo. Eu acho que tem um conjunto de fatores que dá essa coisa inédita, né, na nossa história. Tem um fator muito importante historicamente no Brasil, é que a nossa taxa de juros sempre foi muito alta, né, e ela sempre foi uma variável
de atração de dólares, né? E o que nós assistimos no ano passado foi a Selic, a taxa básica de juros, vir para 2%, ao mesmo tempo que a inflação começou a acelerar, né? Se nós olharmos hoje, o IPCA ele está acima de 7%, tá certo? E a taxa de juros, embora esteja subindo, ela está gerando, Paulo, um juro negativo, na verdade. Então, o que aconteceu já no ano passado é que muitos aplicadores que tradicionalmente vinham buscar essa alta, elevada taxa de juros no Brasil foram embora. Os economistas de mercado estimam que entre 60 e 70 bilhões de dólares deixaram o Brasil por conta dessa questão de um juro que não rentabiliza mais o diferencial de risco que teria de aplicar no Brasil versus aplicar nos Estados Unidos, na Europa, etc. Então, esse primeiro foi um fato inédito. Um segundo ponto que tem se mostrado muito importante na explicação do câmbio é a situação fiscal brasileira, né? A gente costuma usar como um parâmetro fiscal relevante, pegar a dívida do governo e dividir pelo PIB. Que numa empresa seria pegar a dívida da empresa e dividir pelo faturamento da empresa, né? E, historicamente, a América Latina sempre foi uma variável de muita atenção por parte dos investidores. Por quê? Porque a América Latina tem uma história de inflação, é só olhar para a Argentina, para a Venezuela, e normalmente essa inflação tem um fundo fiscal muito importante. Por quê? Porque se o governo vai gastando muito, vai chegar uma hora que o mercado não quer mais financiar o governo tem dificuldade de se financiar. O que ele faz? Ele emite um título de dívida que ele vende para o Banco Central, a tapeação da sociedade. O Banco Central emite moeda, compra esses títulos, vai aumentando a oferta de moeda e a inflação vai acelerando e, obviamente, se você aumenta a oferta de reais, não é o caso que o Brasil está vivendo, mas vamos pegar o caso da Argentina, se aumenta a oferta de peso, o peso tem que se desvalorizar frente ao dólar. Então, há uma correlação muito alta entre a evolução da dívida, né, pública e o câmbio. E o que aconteceu, Paulo? Se nós voltarmos lá para o fim de 2019, certo? A gente estava ali com uma relação dívida-PIB de 77%, que já era razoavelmente alta. Se nós pegarmos todo o período, né, dos governos Lula, Dilma, até o final do segundo governo Dilma, quando houve o impeachment, tá, a gente conseguiu mais ou menos manter uma relação dívida-PIB de 56%, né, era bem razoável e manteve uma estabilidade cambial, em parte por isso. Aí, desde o advento ali daquela questão fiscal do governo Dilma, né, essa relação começou a subir e quando o governo Bolsonaro começou, essa relação estava em 77%. O que aconteceu, Paulo, com a pandemia? Com a pandemia, o PIB caiu, a arrecadação despencou e o governo foi forçado a gastar. Aliás, fez o voucher, que foi muito importante para o mercado de leite, né, para trazer demanda mesmo com preços em alta. A gente sabe disso hoje, não é só uma questão do leite, é uma questão de todas as cadeias de proteína, né, foi muito importante, mas tem uma contrapartida esse gasto fiscal, que eu não estou fazendo críticas, ele foi correto na minha opinião, tá certo? Mas fez com que essa relação dívida-PIB saltasse para 91%. Tá? E esse salto bastante alto fez com que a percepção do risco fiscal ficasse muito grande. Então, o juro caindo parou de atrair dólar, na verdade saiu o dólar, e ao mesmo tempo o risco fiscal foi aumentando, o real foi se depreciando frente ao dólar de uma maneira relevante. Recentemente, os dados melhoraram um pouco, né? Havia uma expectativa que iria piorar ainda mais a situação fiscal do governo, tá? Mas por duas razões, e foi por isso também que o real saiu de 5,60, 5,70 e veio mais para 5,20, 5,10, duas coisas aconteceram, né? E ambas associadas um pouco à inflação. De um lado, o crescimento econômico está bem melhor do que se previa, acho que deve-se muito ao agro, né? Que está numa fase muito exuberante, o setor de grãos, enfim, os preços muito altos ajudam a criar um efeito multiplicador na economia e a arrecadação melhora, então a percepção do risco fiscal diminuiu muito.
E um outro dado, né? Eu estou pegando a dívida e dividindo pelo PIB, né, gente? Se o PIB está crescendo muito, essa relação cai. Então, aqueles 91% que chegou no começo desse ano, a gente está projetando que vai para 83%. Isso deu uma certa acalmada, mas a gente tem que entender que ano que vem é um ano eleitoral, provavelmente o PIB não vai crescer tanto no ano que vem, né? No ano eleitoral, em geral, os gastos acontecem mais e o mercado antecipa esse tipo de coisa. É por isso também que o real não se fortalece tanto, tá? Ele fica aí mais nessa casa. Então, Paulo, a nossa leitura é a seguinte: nós devemos continuar com o real acima de 5, a gente acha tá 5,20, 5,40, talvez dependendo da volatilidade política, né? Nós vamos ter um ano em que a política vai ser muito aquecida, provavelmente, e isso trará instabilidade no câmbio. Então, olha a situação do nosso setor de leite, né? No meu olhar. A gente tem um custo elevado, não tem muito como fazer, porque o grão está em alta no mundo, o câmbio vai seguir, o real vai seguir depreciado, e ao mesmo tempo a gente tem uma economia em recuperação, mas nós sabemos que o voucher não pode, né? Essas transferências que nós estamos tendo não podem durar para sempre. E, obviamente, o mercado lácteo brasileiro, que é muito dependente do mercado interno, encontra um teto, né, de repasse de preços, que é o poder aquisitivo da população brasileira, né? Então, a gente pressiona o custo, tensiona o preço para a indústria tenta empurrar isso, né, para o varejo tenta empurrar isso para o consumidor, e a verdade é que a gente está vendo todo mundo com margens muito exprimidas, né, e a gente só vê uma descompressão disso, primeiro, com uma volta de safras boas, que possam reduzir o preço do grão. Eu acho que isso é um cenário bem factível, porque a área plantada vai crescer muito no Brasil. Acho que a gente tem um potencial muito grande para a safra do ano que vem, né? Precisamos torcer para a safra americana andar bem, que tem alguns problemas acontecendo nos Estados Unidos, mas uma vez consolidadas safras relativamente boas e a atividade econômica for melhorando, aí eu acho que a gente vai ter uma descompressão de custos que pode ser significativa. Mas, evidentemente, Paulo, sem querer dourar a pílula, lamentavelmente, aí vai ser quando a safra entrar, né? E a gente vai plantar essa safra só em setembro em diante. Então, nós estamos falando de algo, de um alívio que provavelmente virá mais com vistas a março do ano que vem, etc. Tá? Então, é um ciclo longo de uma compressão de custos relevante para as cadeias de proteína animal. Alexandre, você traça um quadro aqui um pouco preocupante para todos nós, né? Porque a safra americana ainda demora a se transformar em realidade e a safra brasileira é daqui a um ano. Então, nós vamos ter aí momentos muito difíceis. O programa já terminou, mas há 10 anos atrás eu estava na Itambé, acho que mais do que isso, e o seu pai foi fazer uma palestra lá para nós. Era aquela crise lá de 2008, a crise financeira. E ele falou uma frase muito marcante, né? Ele disse que naquele momento o caixa é rei, ou seja, quem está no mercado tem que cuidar do caixa. Para quem está no leite, o caixa é rei? O caixa é rei. A gente vai ter que trabalhar com uma eficiência, Paulo, que a gente nunca teve, né? Quer dizer, nós precisamos realmente ter conversões muito eficientes, porque nós estamos diante de um quadro de custos muito elevados, tá certo? E aqui exige a máxima tecnologia no sentido de alta produtividade com os recursos que a gente tem, né? Então, me parece que, de fato, é um momento de cuidar muito do caixa e ser muito atento às eficiências produtivas, tá? Porque, de fato, a gente tem que tirar leite de pedra, literalmente, aí nesse momento, né? Concordo, acho que a questão do caixa é central. Alexandre, o programa terminou, queria continuar conversando, entender como é que o Biden, por exemplo, está trazendo uma nova concepção em termos de economia mundial, mas aqui a gente tem que honrar prazo. Foi o programa que eu menos falei e que me motivou permanentemente a pensar que você tem que voltar aqui.
Enquanto você não volta, É um vamos prazer. tomar um brinde. Esse leite aqui está um leite caro, mas continua saboroso. Muito obrigado pela vinda. Obrigado, Paulo. Obrigado pela paciência comigo também.